Muito boa tarde a todos. Esta é mais uma sessão da Ciência às 6, que é um ciclo de palestras, agora online, do ROMO, Centro de Ciência e Bio da Universidade de Coimbra, que eu organizo em colaboração com o António Piedade, bioquímico, e temos conseguido, enfim, com a ajuda de muita gente, manter estas sessões agora, as sessões agora são semanais. Ao vivo havia um intervalo maior, e nesta situação pandémica em que vivemos, nós estamos a usar, digamos, as possibilidades tecnológicas para podermos chegar mais longe, não é? Pode ser que alguém nos esteja a ver no Brasil ou noutro sítio, podemos chegar mais longe, podemos gravar e podemos prolongar-nos no tempo, portanto, podemos chegar mais longe no espaço e no tempo, e é com muito gosto que temos hoje um convidado. Todos os nossos convidados são especiais, mas este, o Dr. Carlos Saraiva, ficou-se imediatamente. Ele já tinha estado no ROM uma vez que fizemos uma sessão na Baixa de Coimbra, nós também vamos para a rua, e tivemos um dia uma sessão muito interessante no Café Santa Cruz. Mas ele é, digamos, o professor de Psiquiatria na Faculdade de Medicina, médico nesta área, e eu vou apresentá-lo sumariamente. Ele vai-nos falar sobre a insanidade mental e a pandemia. Houve uma nota de imprensa que falou, que descreveu, digamos, o nosso orador. Eu peço para desligar os microfones, porque há aqui uns barulhos de vez em quando, e fica melhor sem os microfones. Só o entrevistado é que tem, o entrevistado não, só o orador é que tem microfone, depois no final pronto, ligar para fazer questões e debatermos. Ele foi chefe do Serviço de Psiquiatria entre 1995 e 2017. Entre 1998 e 2017 foi professor de Psiquiatria na Faculdade de Medicina. Foi membro do Conselho Médico-Legal. Colaborou com várias universidades, além das de Coimbra. E digamos, o seu tema principal foi a questão dos comportamentos suicidários. Portanto, foi um tema que sempre tem preenchido a sua atenção, dinamizou jornadas sobre comportamentos suicidários, e fez vários artigos, escreveu livros sobre isso. Há vários livros, por exemplo, na Quarteto para Suicídio, estudo sobre o para-suicídio, o que leva os jovens a espreitar a morte, comportamentos suicidários em Portugal, depressão e suicídio e comportamentos autolesivos, psiquiatria fundamental, manual de psiquiatria forense. Eu até direi que é a pessoa em Portugal que mais percebe desta componente especial, que é, digamos, a questão da prevenção do suicídio. Inclusive chegou a ser o primeiro presidente da Sociedade Portuguesa de Suicidologia. Ora bem, mas ele sabe naturalmente outras áreas, perturbações do humor, personalidade, impulso, psiquiatria forense, e nós vivemos uma época, por exemplo, na qualidade de cidadão, ele participou na consulta do SOS Telefone Amigo, e foi o primeiro diretor até dessa ajuda. Mas nós estamos a viver, de facto, uma situação especial que já se está a prolongar no tempo, que é a situação de isolamento, em que a comunicação faz através destes meios e em especial em certas populações, mas eu acho que mexe com cada um de nós, é impossível que não mexa com qualquer de nós. Nós temos problemas enfim, que têm a ver, déficit de comunicação com os outros tem também a ver com o déficit de comunicação connosco próprios. Como é que o nosso eu convive consigo próprio? Como é que nós vivemos esta situação? E sabemos que nem sempre é fácil, mas melhor do que eu, e agradecendo-lhe muito, eu apresento o Dr. Carlos Braz Saraiva, dou-lhe a palavra, dizendo-lhe que é um gosto, que ouvi-lo, vai ser um gosto ouvi-lo. Eu tenho o prazer de ser amigo dele, já temos falado várias vezes sobre várias coisas, e eu acho que é uma das vozes de Coimbra que, enfim, que também se faz ouvir na cena nacional. Não há assim tanta gente em Coimbra com voz digamos, nos médias nacionais, e ele é uma dessas pessoas. E, portanto, diretamente de Coimbra para Portugal e para o mundo, se me permite, Carlos Vaz Saraiva, muito obrigado. Ok. Bom, então, muito boa tarde a todos.
Antes de mais dizer que é para mim uma honra estar como orador a convite do Rómulo Centro Ciência Viva. Tratava-se, obviamente, e trata-se de um convite irrecusável, protagonizado pelo Carlos Fiolhais, meu amigo de longa data, talvez Andávamos no provavelmente. liceu, não foi? Não, conhecemos, penso que na secção de xadrez da Associação Académica Talvez. Eu perdia sempre. em 1971, 72 talvez, não? Talvez, eu andei nisso, mas eu saí porque perdia. Muito bem. Não, mas eras bom jogador. Claro que Sim, não estarias no top, mas eras bom jogador, que eu tenho uma ideia disso. Também para dizer que, de facto, o Centro Rómulo, com este tipo de iniciativas, acho que está de parabéns, porque é também uma forma de manter a própria cidade, digamos, ativa e, naturalmente, em ligação com uma série de pessoas interessadas nestas temáticas, e acho que isso merece uma nota de apreço. Posto isto, e sem mais delongas, vou passar então a apresentar o tema. Penso que estão a ver o estamos. tema sobre a insanidade mental e a pandemia. Ora bem, nós temos aqui, de facto, ab início, uma questão que é muito, muito, digamos, primária, portanto, de algum modo poderia ser aquilo que vulgarmente se chama o pontapé de saída. Mas afinal, o que é a saúde mental? A Organização Mundial de Saúde, de vez em quando, vem fazendo umas afinações em relação a este definício. Todavia, a ideia que prevalece remonta a 2001, a um meeting que teve um certo impacto na altura sobre aspectos conceptuais, e basicamente estamos a falar de um estado de bem-estar na qual a pessoa realiza as suas capacidades, enfrenta o stress normal do cotidiano, trabalha de uma forma considerada produtiva e contribui para a comunidade em que se insere. Portanto, isto é uma definição muito simples, mas que dá, de facto, ênfase aos aspectos essenciais. Claro está que quando nós colocamos as questões sanidade versus insanidade, conforme compreenderão, estamos a navegar no mar encapelado, não é? Estamos a navegar quase como se dizia antigamente, no mar ignoto, não é? Porque muitas destes tipo de concepções e seus limites, ou suas fronteiras, se quiserem, são sempre, muitas vezes, diluídas e de balizas nem sempre consensuais. Ora bem, há um grande capítulo da psiquiatria que se chama a psicopatologia, que basicamente vai pretender ou ousar, se posso usar o termo, o estudo de forma sistemática dos sintomas psíquicos ou vivências consideradas anormais. E estas perturbações mentais, relacionadas obviamente com a psicopatologia, vão traduzir um comportamento que é reconhecível como ligado a um sofrimento ou que tem a ver com interferências nas funções pessoais ou grupais, de modo que haja uma consequência de interação a diversos níveis, usualmente sinalizados de uma forma sinótica em fatores biopsicossociais, ainda que, por exemplo, os antropólogos e mesmo alguns sociólogos preferissem designar de fatores biopsicossociais e culturais. Mas tudo isto não deixa de ser naturalmente verdade. Ora bem, como é que se vai manifestar a perturbação mental? Bom, como imaginam, nós estamos aqui num mundo muito complexo e como isto não se trata de uma sessão de ontologia ou uma sessão de filosofia, tentarei ser pragmático quanto baste, só para dizer alguns aspectos que considero nucleares em relação a estes conceitos. Um deles é o conceito de homeostasia. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que todos nós humanos
temos as nossas ferramentas, não é? Que nos permitem gerir equilíbrios, não é? Portanto, há aqui a necessidade de uma gestão de equilíbrios entre muitos inputs da nossa vida e também, de facto, há algumas vivências internas. Ora, isso significa, portanto, de facto, este balancé, se posso usar o termo, entre situações, por vezes, problemáticas e adversas e a nossa capacidade de ir resistir a esse tipo de efeitos potencialmente malévolos. E tudo isto leva a um aguçar do conhecimento científico sobre esta matéria, não é? Porque a psiquiatria também não é uma ciência tida como tal assim há longos séculos, não é? Portanto, como vocês sabem, provavelmente que ouviram falar nos alienistas do século XIX e só depois é que vieram os psiquiatras no século XX, mas dizia eu que esta vontade do conhecimento científico vai se chamar a nosologia. Só que, por uma questão naturalmente didática, procurou-se encontrar, eu agora vou usar uma palavra entre aspas, as gavetas diversas deste grande armário, onde nós vamos conseguir encontrar algumas afinidades desse tipo de apresentações eventualmente patológicas. E isso chama-se a nosografia. E por isso a Organização Mundial de Saúde e a Escola Americana de Psiquiatria têm assim uma espécie de um catálogo, vamos dizer, naturalmente também isto é uma caricatura, das doenças psiquiátricas ou também ditas doenças mentais. Só para terem uma ideia, no tempo de Napoleão, e agora estou a pensar, por exemplo, em Pinel, que era um alienista do tempo de Napoleão, esses médicos ao tempo ligados às doenças mentais bastavam-lhes 10 diagnósticos. E hoje em dia há mais de 300 codificações de patologias do foro psiquiátrico. Portanto, só para vocês perceberem naturalmente a magnitude daquilo que estamos a falar e das suas implicações. Ora bem, de uma forma também que se pretende simples, quando aparece alguém com a sua pleiade de queixas, de diversidade daquilo que depois os médicos poderão interpretar como sintomas, normalmente interessa averiguar ou saber, melhor dizendo, porque estamos aqui a fazer um escrutínio mais numa entrevista e não num inquérito, obviamente, é o que se vê, o que se ouve e o que se organiza. E então, os sinais é aquilo que as pessoas veem, o que é observável, não é? Portanto, um tique é um sinal, toda a gente vê. Depois os sintomas têm a ver aquilo que vulgarmente se chamam as queixas. Os síndromes é, digamos, a confluência de uma série de sintomas que fazem um contínuo de nexo e pode-se designar de síndrome. E depois a narrativa é, digamos, o revestimento com que os sintomas são apresentados. Portanto, há uma história, muitas vezes uma história de vida, que é apresentada, que formata o conjunto, naturalmente, deste tipo de sintomas, que é a narrativa. Ora bem, estamos debaixo de uma pandemia, toda a gente sabe isso, toda a gente já ouviu falar, e, portanto, isto é interpretado nos humanos como uma ameaça externa. E quando há uma ameaça externa, naturalmente que vem ao de cima algo que é mais neurobiológico profundo, digamos assim. E isso faz parte, digamos, das reações humanas perante uma adversidade. E há uma teoria muito curiosa, que é chamada teoria de Cannon, que perante uma ameaça, a pessoa pode responder, por exemplo, por lutar ou por fugir. Aquilo que classicamente em língua inglesa se chama or fight or flight. E isso muitas vezes acontece precisamente em contextos similares àqueles que estão a ocorrer na nossa própria sociedade hoje em dia. Claro que dos principais medos, um deles é estar infectado, como é óbvio, outro é poder infectar os próximos, designadamente a família, por exemplo, e os amigos, outro é a perda de proventos, não é verdade? Portanto, a perda de bens materiais que permitem ter uma subsistência ou uma vida com o mínimo de dignidade e, portanto, também o medo
daquilo que não se controla, do que é imprevisível, obviamente, e que é o futuro. E, portanto, estes são alguns dos principais medos sobre a pandemia. Agora, há uma situação que não deixa de ser curiosa e que eu gostaria aqui de abordar, que é o chamado super hipermedo, se quiserem, que normalmente acontece com os pacientes ditos neuróticos, como gostam de dizer os psicanalistas, e que é o ataque de pânico. E aqui neste super medo, que muitas vezes vem do vazio, ou seja, não tem que haver um trigger, não tem que haver um precipitante, o principal medo, digamos assim, o super medo, como disse há pouco, é o medo de morrer de ataque cardíaco, ou seja, o medo de morrer de paragem cardíaca. E normalmente este super medo dura 15 a 20 minutos, ao fim dos quais, em princípio, se esbatem aqueles sintomas agudos de neurovegedativos, de manifestação a esse nível. Claro que depois há uns outros pequenos medinhos, não é? Como é o medo, por exemplo, da loucura, o medo do ridículo, o medo do descontrole, ou o medo de vir a ter uma outra doença, mas eu diria que estes são pequenos medos confrontados com o grande medo que está, digamos, acoplado aos chamados ataques de pânico. Ora bem, mas ainda hoje, e estamos em 2021, é reportado como sendo o mais credível estudo psiquiátrico feito até hoje, do ponto de vista da epidemiologia, o clássico estudo coordenado por Caldas de Almeida e Miguel Xavier, 2013. E, portanto, não foi assim há muitos anos, e eu gostaria de focar como linha de base para percebermos algumas coisas. Portanto, este estudo foi um estudo baseado na Escola Médica de Harvard, portanto, com uma metodologia internacional, e foi feito, de facto, pela Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, com a colaboração da Universidade Nova de Lisboa e também com a Universidade Católica Portuguesa. Estamos a falar de um trabalho de campo que permitiu comparar o nosso país, inclusive com outros países europeus, mas já lá vamos, e foi este estudo que veio, de algum modo, trazer para as primeiras páginas dos jornais, digamos assim, fazendo algumas manchetes de que cerca de 23% das pessoas inquiridas apresentavam uma perturbação psiquiátrica reportada ao último ano, de acordo com as classificações internacionais, ou seja, uma taxa muito elevada na Europa. Claro que isto deu, conforme conseguem perceber, uma sensação de desconforto a nível social e a nível político, porque queremos dizer, de uma forma que toda a gente entende, que se 23% das pessoas têm uma perturbação psiquiátrica, quer dizer, nós estamos a falar de todas as famílias têm uma perturbação psiquiátrica num dos seus membros. Obviamente que é assim. Ora bem, neste estudo comparativo com outros países da União Europeia, verificou-se que Portugal não ficava nada muito bem neste retrato e, de facto, vocês podem ver que, por exemplo, um outro país latino, como a França, tinha 18,4% e depois a Espanha 9,2%, não é? Estão a ver? E a Itália 8,2%. Ou seja, isto não deixa de algum modo de causar alguma perplexidade, alguma intriga e eventualmente especulações sobre as metodologias usadas por este tipo de instrumentação destes trabalhos de campo. Mas vamos amenizar um bocadinho para dizer que, apesar de tudo, não é? Apesar da magnitude dos números, de facto, o grosso da coluna reportava-se às doenças da esfera da ansiedade, conforme vocês podem ver aqui neste slide, e isso, de algum modo, vai permitir esbater a eventual, digamos, turbulência e magnitude dos números apontados neste famoso estudo coordenado por Caldas de Almeida e Miguel Xavier. Portanto, as doenças do humor, que vulgarmente se chamam as depressões, vinham em segundo lugar com 8%. Mas isto quer dizer, conforme já perceberam, que 800 mil portugueses, número redondo, estão deprimidos de acordo com o estudo epidemiológico, não é?
Portanto, 800 mil portugueses, conforme vocês podem perceber, comparando com a cidade de Coimbra, que nós somos 150 mil, não é o concelho, dá para perceber bem a dimensão daquilo que estamos a falar e do que pode eventualmente estar implicado. Ora bem, cá está, e a propósito da introdução do Carlos Fiolhais, quando se foca apenas numa leitura mais micro, as doenças de ansiedade, ou perturbações, se quiserem, vamos ter inevitavelmente as fobias, não é? E aqui vamos ter, portanto, a pessoas que têm aquilo que vulgarmente, em sentido comum, se chama medos, não é? E qual é a principal fobia que existe? É a agorafobia. Ágora quer dizer mercado, fobia quer dizer medo, medo de ir ao mercado, medo de sair à rua, toda a gente percebe aquilo que eu estou a dizer. Só depois vêm as tais outras patologias que o João Relvas falou, que são os OCDs, não é? À inglesa, Obsessive Compulsive Disorder, ou à portuguesa, as perturbações obsessivo-compulsivas, não é? E nós mais à frente vamos voltar a esta questão. E só depois é que vinham as perturbações de stress pós-traumático. Também interessa para o tema desta tarde. Ora bem, como o Vaz disse há pouco, na agorafobia até se pode especular, provavelmente estes doentes melhoraram, não é? Com a pandemia. Porquê? Porque eles gostam de estar em casa. Eles querem estar em casa. Portanto, há pergunta normalmente dos jornalistas, mas alguém está a melhorar? E a resposta pode ser, olha, pode estarem a melhorar os agorafóbicos porque finalmente estão em casa, não é? E podem estar a melhorar alguns obsessivos e compulsivos porque se calhar vão ter menos sensação do ridículo de andarem sempre com o frasco de álcool no bolso e sempre a lavar as mãos. Porque se calhar até vão dizer, afinal eu estava cheio de razão, não é? Que é aquilo que foi dito há pouco, não é? Portanto, estão a ver aqui estas questões curiosas, não é? E, portanto, também há outro tipo de situações, como há pouco eu falei, embora não tenha desenvolvido, que é a questão da PTSD, a inglesa, perturbação de stress pós-traumático. Por exemplo, reparem, o confronto com situações traumáticas emocionais não controláveis, por exemplo, a questão dos mortos, a questão dos lutos. Eu próprio escrevi um artigo no Público sobre isso, o luto e a pandemia, porque muitas pessoas não estão a fazer o luto canónico, não estão a fazer aquele luto tradicional, e muitas delas se vão torturar pelas perguntas clássicas, não é? O que é que eu poderia ter feito? Porque é que eu não me despedi? Porque é que eu não lhe dei um beijo? Porque é que nem, ao menos não lhe mandei uma videochamada? Etc, etc, etc. Todos conseguem perceber esse tipo de turbulências que poderão ocorrer. Por outro lado também, o chamado nervoso miudinho, que muitas vezes se chama, do ponto de vista mais rigoroso, científico, ansiedade generalizada, não é? Claro que agravou. Portanto, todos nós sabemos e conhecemos pessoas que são nervosas por natureza. Este ser nervoso por natureza aproxima mais da personalidade. E se aproxima mais da personalidade é a ansiedade de traço. Estão a ver? Porque a ansiedade, basicamente, de uma forma simplista e dicotómica, pode ser dividida em ansiedade de traço, que é aquelas pessoas que são sempre nervosas, não é? O nervoso miudinho, e a ansiedade de estado, que são aquelas pessoas que estão nervosas. Porque esta questão do ser e do estar é muito importante em psiquiatria, e eu, aliás, tive a ocasião a propósito do Santa Cruz, de abordar este tema no Dia Mundial da Saúde Mental, em outubro, precisamente no Café Santa Cruz, e que é um tema muito interessante, o ser e o estar em psiquiatria. Agora, quando se fala nas doenças do humor, aquilo que se chama, de uma forma muito banal, depressões, nós temos basicamente 3 grandes grupos. O grupo da depressão major, o grupo das distemias e o grupo das depressões bipolares. A depressão major é uma depressão zona, portanto uma depressão grave, se quiserem, que é curta no tempo, certo? Enquanto que a distimia é uma depressão zita, que é prolongada no tempo. Estamos a falar de anos, certo? E a depressão bipolar é aquela que alterna episódios, ou fases, se quiserem, de euforia com alternância de fases de depressão endógena grave ou mesmo dita de melancolia. Estas são as principais doenças do humor. Como nem todas as doenças do humor têm um modelo endogéneo
explicativo perante a sensação de ameaça e aqueles medos que eu vos falei, não é? Portanto, o medo de perder o emprego, o medo de infectar, o medo de ser infectado. Portanto, tudo isto vai fazer que haja modelos psicogénios que as pessoas vão se sentir deprimidas por, digamos, já haver um trigger que seja explicável e compreensível. Penso que, de facto, toda a gente consegue perceber isto. E, inevitavelmente, nós vamos ter aqui, ao espectro final do desespero, que é, indiscutivelmente, o suicídio. Porque reparem numa coisa, normalmente as pessoas questionam-se assim, mas será que o pior não estará para vir? E esta questão é uma questão muito importante, porque se reparem o seguinte, se instalar a desesperança, não é? Que é um construto muito curioso e que é mais valioso para muitos autores do que a depressão em si, porque a depressão às vezes os sintomas limpam, mas o construto hopelessness, desesperança, persiste. E isto pode levar a situações de desespero em personalidades mais suscetíveis, por exemplo, até mais impulsivas, que no momento, digamos, mais aziago, no momento mais problemático, poderá haver um acting out suicida. E, portanto, há aqui um trilho, este trajeto pode ser interpretado como um trilho, e daí haver a necessidade de trabalhar a montante antes de chegar a uma situação fatal. Pois toda a problemática do consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, e de consumo de outras substâncias, é inevitável que se foque agora também sobre a pandemia por uma razão muito simples. Vocês sabem, todos sabemos que o álcool é um ansiolítico, muitas vezes de alcance imediato, relativamente barato, e portanto as pessoas socorrem-se até para questões como indução de sono, e como forma de anestesiar emoções negativas, não é? Aquilo, por exemplo, alguns autores chamam psychache, não é? A dor da alma, se quiserem, usando uma linguagem um bocadinho poética. O próprio consumo destas substâncias vai ter um efeito mitigador, naturalmente, do sofrimento e do desespero de muitas pessoas que estão a passar por estas fases. Depois há um problema, diria, crónico, que é a questão dos psicofármacos. Eu não sei se têm presente, mas, por exemplo, nós consumimos 2 vezes mais do que os holandeses e 2 vezes mais do que os italianos, e isto é um problema, de facto, de saúde pública, se quiserem, porque rapidamente a pessoa está nervosa e vem alguém que diz toma um comprimido, não é? E depois até se diz que é este, aquele e aquele outro, toda a gente sabe, há pelo menos meia dúzia de comprimidos, toda a gente sabe. Porquê? Porque é muitas vezes muito mais prático a pessoa tomar um comprimido do que tentar resolver algumas questões de fundo, como toda a gente entende, não é? Se estiver a chover dentro de uma casa, é se calhar mais prático apanhar com uns baldes os pingos do que ir ao telhado pôr as telhas, não é? Portanto, isto é uma imagem que permite explicar basicamente algo do que eu pretenderia naturalmente dizer. Um outro aspecto que é sempre de considerar, atendendo a que estamos sobre uma pandemia, são as interfaces, ou se quiserem, dito de outra maneira, as fronteiras com a sociologia e a psiquiatria, né? Portanto, estas fronteiras. Ora bem, e nós temos que ter noção, por exemplo, que se as pessoas são excluídas por falta de coesão ou solidariedade orgânica, digamos, mesmo para os aspectos mais básicos do dia-a-dia, isto chama-se repescar o conceito de anomia de Durkheim do século XIX e tem a ver, de facto, com algo que mostra o mais negro e o mais cruel do humano, que é não dar a mão a um irmão que precisa efetivamente de uma ajuda no momento crítico da sua vida. Claro está que falências deste tipo são falências sociais, que mostra, por exemplo, a falta de compaixão, se quiserem, poderá originar secundariamente sintomatologia depressiva, e nós aqui conseguimos perceber que há os tais gatilhos, os tais contextos que levam a esse tipo de cenário, e depois, numa fase eventualmente posterior, pela crença de inutilidade ou pela crença de que não é capaz, a crença de que a pessoa não consegue dar a volta ao texto, da tal desesperança que persiste e é inabalável, poderemos entrar então num contexto de desespero que é
conforme vocês conseguem perceber, perverso e muitas vezes de desfecho triste para todos nós como cidadãos. Portanto, tenho vindo a falar de alguns aspectos que me parecem mais capitais e este aqui é um pouco repescar aquilo que já aflorei anteriormente, que é a questão da perturbação de stress pós-traumático, que pode induzir muitas vezes aquilo que se chama um luto doloroso, mesmo um luto patológico. Reparem, resolvi trazer aqui excertos de casos concretos que ouvi não há muito tempo. Será que fiz tudo o que devia ser feito pelo meu pai? Porque não me pude despedir? Tortura-me a dúvida, cemitério ou crematório, e agora? Porque não foi dito nada sobre isso? Há que tomar uma decisão. Nem sempre a família está sintonizada nesta decisão, como eu observei alguns casos ainda recentemente, e portanto há aqui uma diversidade de emoções, eventualmente até antagónicas, que poderão crispar e agravar essa dor desse mesmo luto. Não é? Depois, há a questão dos profissionais de saúde, que não pode ser esquecida, não é? Portanto, muitos deles estão exaustos, física, emocional e psicologicamente, não é? A questão muito falada do burnout, precisamente neste tipo de população, e, por exemplo, questões que se colocam de acordo e no contexto de cenários de trabalho. Porque não entendi logo aqueles sintomas? Será que poderia ter feito mais pelo doente? O ventilador foi ligado tarde demais? Estão a ver? Ora, isto é muito frequente. Eu diria que é muito mais frequente do que nós imaginamos e simplesmente também há aqui um solipsismo de sofrimento, há um ensimismado, há um sofrimento solitário de muitos destes profissionais que têm dificuldade em partilhar estas inquietações, até porque titubeiam sobre o que é que os outros irão pensar sobre eles, se eles conseguirem falar sobre isto. Isto é um assunto que normalmente não se fala, mas é um confinamento de uma dor muito, muito intensa, que é vivida por vezes de uma forma excessivamente solitária, e eu chamo a particular atenção sobre isso. Bom, alguns números, só para vocês terem uma ideia. Eu não vos vou avançar muito sobre números, porque há muitos estudos, neste momento há já vários estudos sobre isso, mas basicamente todos dizem, de uma forma geral, aquilo que eu tenho vindo a sublinhar, mas portanto neste estudo do Instituto Nacional de Ricardo Jorge, com um N de mais de 6 mil, incluindo staff da saúde, 3 em 10 tinham depressão, ansiedade ou trauma. Reparem nisto. 4 em 10 tinham burnout, 40% dos que estavam na linha da frente. E quais eram os grupos mais vulneráveis segundo este estudo do Instituto Ricardo Jorge? As mulheres, os jovens, portanto estamos a falar de jovens adultos, não é? Os desempregados e as pessoas de baixo rendimento. Depois, havia referências também a efeitos protetores, não é? E, naturalmente, compreenderão, vão ser inspiradores para a terapia. Quais são apontados? A resiliência, os passatempos, as rotinas e o exercício físico. Se pensarmos bem, mesmo antes do conhecimento deste trabalho, às vezes as pessoas perguntavam-me, e era comum esta pergunta: o que é que eu posso fazer aqui em casa? E eu dizia coisas do estilo: olha, já catalogou os seus papéis, já arrumou os seus livros, já pintou as suas paredes, já de facto tratou do jardim. Ou seja, é a ideia de que é preciso estar ocupado a fazer alguma coisa que a pessoa sinta-se minimamente útil e que se sinta também, digamos, gratificado, apesar de tudo. E por outro lado, obviamente que a ideia das caminhadas, que toda a gente fala nas caminhadas,
é uma ideia muito, muito saudável, muito útil, não só porque a pessoa, digamos, talvez não fique tão obelix, mas por outro lado, por uma questão de libertação de dopamina, não é? Como sabem, as pessoas com exercício físico libertam dopamina e a dopamina põe as pessoas alegres, divertidas, se quiserem, é um antidepressivo natural. E depois a famosa palavra, não é? Resiliência, não é? Que é a resistência, se quiserem, a capacidade que nós temos de lidar com as adversidades e poder aguentar, muitas vezes com dificuldades, como imaginamos, estes tempos difíceis que estamos a passar. Depois também há um outro estudo que diz que 49%, ou seja, praticamente metade de todos nós, estamos a sofrer um impacto moderado a severo, e eu acho que quase que não era preciso estudo nenhum para dizer isto, não é? Nós temos famílias, temos amigos, enfim, e portanto quase diria que era desnecessário, mas portanto isto foi um estudo da psicologia clínica forense feito já no ano passado. Depois temos aqui as questões da família, que muitas vezes não são faladas, mas que merecem um apontamento. Eu não sei se vocês alguma vez ouviram falar na teoria da emoção expressa, mas basicamente estamos a falar de conceitos como sobreenvolvimento emocional, hipercriticismo e hostilidade. E o que é que se verifica? Verifica-se que, estando as famílias mais confinadas, o território está menos repartido. Nós somos animais, é preciso não esquecer isso. E, portanto, a questão do território é fundamental. Se o território está mais confinado, se as pessoas, de facto, têm menos área para si própria, a probabilidade de um sobreenvolvimento emocional é maior, não é? E principalmente se as famílias já eram emaranhadas, enfim, emaranhadas, e pior, não é? Ou há tendência a haver mais críticas no sentido de comentários negativos, não é? E, por sua vez, também, às vezes, uma agressividade verbal revestida do que poderemos chamar de uma certa hostilidade. Ou seja, como é expectável, muitas famílias estão a sofrer com este tipo de pandemia e o seu contexto. É expectável que haja eventualmente separações ou que haja divórcios depois disto tudo, embora em alguns casos possa funcionar ao contrário e a coesão familiar possa ter, de facto, se fortalecido. Não é? Pronto, há aqui questões que são muito interessantes e que provavelmente vamos saber estudos sobre isso a posteriori. As questões do trabalho também têm impacto, não é? Se há mais, digamos, conflitualidade atendendo à ameaça externa, pode acontecer em determinados cenários laborais, por exemplo, maiores crispações, maiores eventuais desqualificações, marginalizações, humilhações, e claro, podemos até incluir eventuais perseguições que colocam uma situação do clássico mobbing, não é? E tem a ver com aquilo que à portuguesa poderíamos chamar de assédio moral, e é muito mais frequente do que nós imaginamos, porque muito destes conflitos são, digamos, discretos, não é? Nem sempre estes conflitos têm a exuberância que nós poderíamos imaginar. O mais perturbador é a incerteza, a imprevisibilidade e a perda de controle. Nós, humanos, em geral, lidamos muito mal com isto, não é? Portanto, nós gostamos, como diz o povo, conhecer as linhas com que nos cozemos, não é? Conhecemos de conhecer as regras do jogo, e se estamos a jogar um jogo, seja ele qual for, que não conhecemos as regras, isso vai-nos gerar um grande desconforto, e esse desconforto inevitavelmente vai ter uma tradução neurofisiológica, ou se quiserem neurobiológica, que depois pode ser organizada ou não em psicopatologia e eventualmente cair na nosografia, ou seja, nas classificações internacionais das doenças mentais. Alguns números internacionais, e aproximamos-nos do fim. Penso que não demorarei mais do que 5 minutos, estamos de facto já no countdown. Alguns números internacionais, por exemplo, num estudo dos Estados Unidos e do Canadá com o N de 7000, o N robusto, portanto o mais evidente foi o medo de ficar infectado,
o medo de empobrecer, o medo de estranhos, não é? Esta questão de contacto com pessoas estranhas, depois as questões que se prendem com as obsessões e compulsões, designadamente lavagens, desinfecções excessivas, os rituais de confirmação, verificação de simetria, não é? Todos estes doentes têm esta panóplia mais ou menos comum na sua sintomatologia e também sintomas de stress traumático. Portanto, foi este o estudo de Taylor de 2021, portanto, diria que é um estudo muito fresquinho. Depois também os chineses, por razões óbvias, também se interessaram por esta pandemia e eles de facto também chegaram a números acima de 50%, dizendo que mais de metade dos chineses de algum modo exibia sintomas psicológicos. Também alguns autores trabalhando, por exemplo, para a Organização Mundial de Saúde, vieram com o conceito da chamada fadiga pandémica, não é? Portanto, mais de metade já está farto disto, como se costuma dizer, não é? Portanto, isso pode gerar, como imaginam, a diminuição da percepção do risco, não é? O aumento das dependências, designadamente bebidas alcoólicas, e também, conforme compreenderão, um aumento das próprias psicopatologias apontadas pela Organização Mundial de Saúde. Ora bem, recentemente, um estudo que saiu na Nature Science, 2020, veio apontar que o próprio cérebro e o isolamento social estão a sofrer, vamos dizer assim, não é? Portanto, ou seja, o desejo de interação social após uma privação forçada, bastante 10 horas, isto não deixa de ser curioso, ia mostrar uma hiperatividade cerebral do locus niger, ou substância negra, que é uma estrutura do cérebro, onde se produz dopamina, que é o tal neurotransmissor que está envolvido em comportamentos de prazer e recompensa que eu atrás citei. Portanto, o próprio cérebro, se quiserem, não há dúvida nenhuma, que de algum modo também tem aqui o seu cry for help, né? Tem aqui o seu grito de alarme, a dizer, olhem para mim que eu estou a sofrer, e isto não é apenas do mundo do psicogénio, isto é do mundo, de facto, da neurobiologia, e portanto, este é um apontamento de Tomova e colaboradores que saiu no ano passado. E, portanto, finalmente, alguns autores dizem que, felizmente, nós humanos temos uma grande capacidade da homeostasia, não é? De lamber as próprias feridas, de nos reorganizarmos e de voltar à vida normal e, portanto, cerca de 80%, números redondos, vão readaptar-se à vida normal depois de passar a pandemia. Portanto, é aqui esta nossa capacidade que temos de nos readaptarmos a novas circunstâncias. Portanto, as pessoas caem, mas levantam-se. É ao fim e ao cabo a mensagem que eu gostaria de vos deixar. Muito obrigado pela vossa atenção e agradeço o amável convite. E estou disponível agora para perguntas que queiram colocar. Naturalmente o Carlos Filhais e o António Piedade se calhar querem intervir. Muito bem, eu quero intervir desde já para agradecer e dizer que estamos todos mais enriquecidos com este sumário. Foi um sumário sobre a situação de saúde mental relacionada com a pandemia. Eu acho que foi uma excelente síntese. Respondeu algumas questões, levantou outras, eventualmente, mas estamos aqui agora para, enfim, alimentarmos esse diálogo. O Carlos Braz Saraiva já falou que está disponível para questões e eu diria que estamos aqui num grupo em que esse diálogo não é muito grande, não é muito pequeno, em que esse diálogo pode acontecer. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, basta ligar o microfone. Eu vou já ver também no bate-papo o que é que existe, mas se ligar o microfone e o som, poderá colocar diretamente uma pergunta. Não está a perguntas, faço eu. Eu estive muito atento e tenho algumas questões.
Eu fiquei particularmente, enfim, impressionado com aquela discrepância entre os números portugueses e europeus no que respeita aos níveis de saúde mental, não é? Havia ali pior que nós, só a Irlanda do Norte, naquela tabela. Sim. E, e eu gostava de saber se a metodologia de facto é a mesma, se os instrumentos são bons, e se aquilo é um número, digamos, seguro, se há medidas que nos dizem que há uma questão maior de saúde mental em Portugal que noutros países. Eu gostaria de tentar perceber porquê, o que é que a questão da interpretação, o que é que, por outras palavras, depois daquele estudo, se há interpretações, o que é que causa aqui esse mal-estar, até porque há aí o outro extremo da tabela, países mediterrâneos, digamos, países de bom clima, entre aspas, boa vida, com a qual Portugal poderia ter parecenças, não é? O que é que está a falhar, digamos, na saúde mental dos portugueses? Bom, isso é uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Convém não esquecer que este estudo obedeceu a uma metodologia da Universidade de Harvard e era um estudo feito por telefone. Ah, Era um estudo feito pelo telefone. E, por outro lado, também convém esclarecer que este estudo, por exemplo, tinha alguma dificuldade em detectar o consumo de substâncias, só para dar um exemplo, e assim também como as psicoses, não é? A parte da esquizofrenia, que foi difícil tanto quanto eu sei, de considerar esses números. Agora, é preciso também reforçar a ideia de que a maior parte dos números eram devidos a doenças de ansiedade, não é? E aqui há um problema que é, muitas vezes, há um overlapping, não é? Há uma sobreposição entre a ansiedade traço e a ansiedade de estado, e nem sempre isso é, como é dizer, considerado de uma forma que seja dicotómica, não é? Porque repara numa coisa, muitas vezes depende de como se fazem as perguntas, assim também se obtêm as respostas, não é? pois. Porque eu ficaria muito preocupado, digamos, se tivéssemos mais de 8% de deprimidos, percebes? Aí, porque o Sim, sim, sim. 8% não estamos, É mais grave do que. não estamos muito longe da OMS, dos números da OMS, estás a ver? Não estamos muito longe. Nós estamos longe, de facto, nas doenças de ansiedade. Mas as doenças de ansiedade engloba, para já, uma patologia que é muito polémica dentro dos psiquiatras, que é a Generalized Anxiety Disorder, GAD, que é Ao aquilo que nervoso miudinho. eu chamei o nervoso miudinho. Ora bem, porquê? Porque aquilo que é dito é que a pessoa tem que andar nervosa em mais de metade dos dias do ano e há uma sobreposição entre aquilo que a pessoa acha que é nervosa ou aquilo que a pessoa acha que está nervosa. E é das áreas mais complexas digamos, conceptual mesmo. Só para dar uma ideia, eu vou dizer uma coisa em público que eu não sei se já alguma vez disse. Mas, por exemplo, se vocês pedirem os diagnósticos, por exemplo, de entrada na psiquiatria, provavelmente, se calhar, vão encontrar aqui meia dúzia de casos por ano de GAD, e se forem pedir à consulta externa psiquiatria quantos casos de GAD são feitos, se calhar mais meia dúzia. Não é? Portanto, não é propriamente um diagnóstico muito querido aos psiquiatras, precisamente porque é difícil de caracterizar. Não é? Olha, é tão difícil caracterizar que no livro Psiquiatria Fundamental que eu coordenei com o professor Joaquim Cerejeira e que está à venda nas livrarias pela Lidl, não temos um capítulo sobre ansiedade generalizada. Pode-se concluir que não é assim preocupante aquele número de português, não é assim tão preocupante. Eu imagino que essa seja a leitura mais benévola e também parece que sim. Parece-me que é aquela mais correta, não é?
Muito bem. Eu tenho outra questão sobre a incidência etária dos problemas mentais, nomeadamente relacionados com a pandemia. Foi ali indicado, a certa altura, num dos estudos, a incidência no grupo dos 18 aos 27 anos, portanto, adolescentes e jovens adultos. A questão é, nós ouvimos falar na primeira vaga dos problemas de isolamento de idosos, não é? A falta de visitas, aliás, permanece essa dificuldade, mas a falta de visitas em lares, etc. E depois, recentemente, há a questão, nesta última vaga, a terceira, das crianças, das crianças que deviam estar no pré-escolar, na creche, no primeiro ciclo e que só agora estão a regressar desde ontem. A questão é, o que é que podemos dizer sobre a saúde mental dessas duas faixas etárias extremas? Os mais velhos e os mais novos. São apanhados, digamos, os mais velhos por terem um grupo de risco, não é? Digamos, podem ter, com certeza, mais medo. E os mais novos, eu direi que não percebem nada do que está a passar, porque não têm suficiente, até, digamos, os mais adultos têm problemas de compreensão. Imagina uma criança que não pode abraçar a mãe ou beijar o pai ou qualquer coisa desse género. Que evidência, que estudos é que há sobre esses comportamentos, né, em faixas etárias opostas? Sobre estudos não tenho nota sobre isso, não tenho informação sobre isso. Não conheço estudos sobre isso neste momento, não é? Portanto, não te posso responder assim, digamos, de uma Mas o que é forma, que diz o senso comum? forma direta. O senso comum de uma pessoa informada? Não, vamos lá ver. O drama dos idosos, indiscutivelmente, é o drama comunicacional, não é? Com a sua família, não é? Não poderem ver as suas famílias, não poderem estar com as suas famílias, isso acho que é terrível também para eles, não é? Porque das poucas vinculações que têm são as vinculações das memórias, não é? E muitas vezes são memórias longínquas. E, portanto, as memórias longínquas vão ter inevitavelmente à família, não é? Portanto, se lhes retiram isso, se calhar ajudam a retirar um dos grandes sentidos da vida, não é? Quanto às crianças, acho que as crianças, ao contrário do que muitas vezes os adultos pensam, absorvem tudo, não é? Elas estão atentas a tudo. São muito mais argutas do que nós poderíamos imaginar. E, portanto, elas sabem que há algum desconforto, naturalmente, e conseguem perceber isso. Por exemplo, as manifestações da ansiedade das crianças passam a ser muito mais pela corporalidade, entre aspas, passo o neologismo, do que pela oralidade, não é? Portanto, são as crianças que, por exemplo, começam a arrancar os cabelos, não é? São crianças que começam a ter tiques, rituais, não é? Ou seja, a maneira de manifestar o desconforto da ansiedade, obviamente que é diferente do adulto, é através da exuberância da linguagem corporal. E isso, por exemplo, um pai ou uma mãe que esteja atento consegue perceber que há anomalias comportamentais que são mais detetáveis, não é? nessas idades. Muito bem. Enquanto não surgem outras questões, eu ponho mais outra, que é a questão do suicídio. Temos aqui um especialista e apareceu ali na apresentação, mas pode ser mais explorada. Como é que se compara a taxa de suicídio em Portugal com a de outros países? Eu lembro aquele famoso livro do Miguel do Unamuno, Portugal, Povo de Suicidas. Naquela altura havia uma vaga de suicídios. Várias pessoas, são conhecidos os casos, sei lá, desde o Antero de Quintal, Manuel Laranjeiro, uma série de casos. Sim. E depois, se há algum indício de que o número de suicídios em Portugal tenha aumentado neste último ano. Okay. Bom, então, em relação ao Miguel de Unamuno, ele fez uma viagem a Portugal no princípio do século XX e escreveu depois um livro por tierras de Portugal e de Espanha. Entre outras coisas, dizia que Portugal era um pueblo de suicidas, não é? Bom, é preciso não esquecer que tinha havido, de facto, um grupo de literatos, homens das letras e das artes, Soares do Reis, se tinha suicidado, tal como Antero de Quental, Camilo Castelo Branco e mais alguns, o próprio Mozinho de Albuquerque, não é? Em 1907, se a minha memória não falha.
já não me lembro bem se essa viagem foi em 1906 ou 7, mas foi por aí, o livro foi em 1911 ou 10, se a minha memória não me falha. E, portanto, ele dizia que Portugal era um pueblo de suicídios a propósito desses acontecimentos, mas do ponto de vista epidemiológico, e não sei se sabem, mas Portugal tem taxas de suicídio desde 1902, estamos a falar do reinado de Dom Carlos, os números eram muito baixos. Portanto, as taxas de suicídio em Portugal eram muito baixas, no panorama internacional, no princípio do século XX, não é? Estamos a falar de taxas oficiais, obviamente não podemos Claro, falar... não se sabe, não se sabe, eram números muito fiáveis, não é? Claro, pronto, mas valem o que valem e, portanto, não, do ponto de vista epidemiológico, Portugal não era um pueblo de suicidas. Agora, que tinha havido uns suicídios de pessoas que tinham grande protagonismo na sociedade portuguesa, isso é indiscutível e é inevitável, não é? O próprio Antero de Quental, como sabemos, filósofo, escritor e poeta, não é? E, digamos, uma pessoa muitíssimo importante, não é? Na literatura portuguesa, de facto, o suicídio dele correu o mundo, pode-se dizer assim, até pela maneira como ocorreu, não é? Correu até pela maneira como ocorreu em Ponta Delgada, não é? Depois, quanto às taxas, isto é assim, Portugal, no cômputo geral, é considerado um país com baixas taxas de suicídio, cômputo geral, porque a taxa mundial é 13 por 100 mil habitantes por ano, se a minha memória não falha, estou a falar de cor, e a taxa de Portugal é 10 por 100 mil habitantes por ano. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que nós temos um problema que é o padrão ser um padrão do velho, digamos assim, acima dos 50 anos, portanto, adultos tardios e gerontes têm taxas elevadas. Não é? Porquê é que se fala muito no Alentejo? Por causa precisamente disso. Porque o Alentejo está desertificado, tem uma população muito idosa, não é? E, portanto, as pessoas às vezes até dizem, se uso de uma forma um pouco desajustada, se o Alentejo fosse um país, e o Alentejo, não sei se sabem, mas tem o tamanho da Suíça, só para a gente ter uma ideia, portanto, se o Alentejo fosse um país, tinha uma das maiores taxas do mundo de suicídio, ou seja, teria cerca de quase 30 por 100 mil habitantes por ano, e a Lituânia, que é o recordista, tem à volta disso, não é? Portanto, isso não pode ser dito dessa maneira, porque não estão as taxas ajustadas, ou seja, os jovens alentejanos estão em Lisboa, ou estão ali ou acolá. Portanto, não se pode dizer desta forma tão brutal, não é? Dito isto, há um problema em Portugal, tal como, por exemplo, na Estónia, só para dar um exemplo, é que o número de mortes indeterminadas ou equívocas é muito elevado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando a medicina legal não consegue confirmar em absoluto a causa da morte, vai para digamos, um grupo de mortes indeterminadas. Ora, facilmente nós conseguimos compreender que se tivermos muitas mortes indeterminadas, algumas delas, muito provavelmente, serão suicídios. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que as taxas de suicídio reais poderiam ser mais elevadas. Mas para que se conseguisse, de facto, destrinçar de uma forma efetiva o que é acidente, do que é suicídio, do que é homicídio, era necessário proceder à metodologia das autópsias psicológicas, não é? Ver a ficha dos doentes, se deixou e-mail, se deixou mensagens, escreveu uma carta à namorada, escreveu uma carta ao filho, escreveu uma carta à mulher, não é? E se isso não é feito, fica nas mortes indeterminadas. E depois, não há muitas autópsias psicológicas, não é? Não há, a não ser em casos de estudos académicos. Portanto, quando há um interesse, por exemplo, imagina, estou a pensar numa tese de doutoramento de um colega e amigo meu de Lisboa. Quando há um grande interesse académico e essa pesquisa é feita de forma exaustiva, não é? Nessa altura esses estudos são feitos. Mas
há Em falta geral de não são. Em geral não são. há falta de recursos e, em geral, esses estudos não são feitos. Muito bem, muito bem. Ora bem, eu passo a palavra ao João Relvas, que tinha uma questão, um comentário, não sei. Sim, era uma questão um bocadinho, digamos, centrada um bocadinho no meu interesse profissional. Portanto, eu tenho um interesse grande em neuroinformação. Estava a ouvir aqui assim o Carlos falar e estávamos a falar, digamos, e há neste momento um grande interesse em neuroinflamação e inflamação periférica e doença psiquiátrica. E eu estava a perguntar se havia algum estudo, não é? Portanto, sabe-se que, por exemplo, há muitos anos que há alterações do eixo HPA, do eixo hipotalâmico, pituitário, adrenal, com produção de catecolaminas, corticosteroides, etc., e que vão depois produzir inflamadores e as substâncias inflamadoras, como as citocinas inflamatórias, atuam no cérebro e modificam o cérebro. E há alguma evidência que há um grande leque de doenças neuropsiquiátricas em que se viu que esses doentes têm aumento dessas substâncias moléculas pró-inflamatórias. Eu não sei se no suicídio foi alguma vez feito algum estudo em relação a isso. Evidentemente que é altamente multifatorial, portanto, de qualquer doença psiquiátrica, mas em termos, por exemplo, se um estudo deste tipo, de medirmos os níveis, por exemplo, de substâncias pró-inflamatórias, tipo o interleucina 6, o TNF, etc., se poderiam, que foram já, aliás, encontradas no líquido encefalorraquidiano de alguns doentes, no sangue, em autópsias, se isso realmente poderia ser, digamos, visto e se há algum estudo em Portugal em relação a isso. Aliás, porque se sabe há muitos anos também que, por exemplo, antidepressivos, como por exemplo a fluoxetina, a dizipramina, etc., são anti-inflamatórios relativamente potentes e são usados, por exemplo, na dor crónica e noutras áreas. Muito bem. Aqui queixas de som, pessoas que não ouviram bem a pergunta, estava o som muito baixo. Eu talvez peço ao Carlos Brás Saraiva para repetir o essencial da pergunta, porque não foi ouvida bem em todo lado. Portanto, a relação entre processos orgânicos no cérebro, inflamação, e eventualmente desfechos fatais, não é isso? Uhum. Obrigado, João. Relvas, pela pergunta. Eu penso que tu estás a abordar uma questão que é de ponta da neurobiologia e da psiquiatria, não é? Que é a questão das citoquinas, dos anti-inflamatórios e como é que essas tempestades se manifestam no cérebro, não é? Tanto quanto eu saiba, ao nível do meu conhecimento, não há estudos, e muito menos em Portugal, sobre esta matéria, em relação ao suicídio, não é? Aquilo que há em Portugal, e de uma forma, penso que ainda embrionária, se posso usar o termo, são estudos mais sobre, por exemplo, o óxido nítrico, sobre, por exemplo, a parte do triptofano, da hidroxilase do triptofano, por exemplo, e da parte genética, dos chamados genes candidatos, não é? Mas quase todos eles, nem todos, mas a maior parte ligadas à serotonina. Porque, como deves saber, ou de certeza, basicamente isto teve a ver com o Instituto Karolinska, nos anos 70, que começou, de facto, a estudar este tipo de marcadores, posso usar o termo, através, por exemplo, de punções lumbares, de avaliação na ânsia de encontrar biomarcadores do líquor, não é? Designadamente a Asberg, por exemplo, Maria Asberg e colaboradores, depois foram a encontrar algumas correlações precisamente que vieram, digamos, formatar ou ajudar à compreensão daquilo que se chama o modelo serotoninérgico do suicídio, que é a escola, por exemplo, do MEN nos Estados Unidos, e a sua equipa depois vieram a desenvolver de uma forma talvez muito mais robusta. Mas em relação às citoquinas e essa questão dos anti-inflamatórios, tanto quanto eu saiba, ao nível do meu conhecimento, ignoro que haja trabalho sobre isso, mas é uma área a explorar. Acho que sim, que é uma área a explorar. Porque do ponto, Carlos, só posso acrescentar, porque do ponto de vista, basicamente, até de um screen na população portuguesa, hoje em dia fazer um screen para marcadores inflamatórios periféricos, e de facto, em Portugal, nós temos pessoas, portanto, uma população bastante idosa, mas é uma população que tem mais comorbidades do que a população europeia,
muitas dessas estão relacionadas com doenças inflamatórias periféricas, poderia haver uma relação interessante entre um aumento, de facto, de pessoas com a obesidade, por exemplo, o próprio envelhecimento, dá aumento de inflamação no cérebro. Seria interessante fazer essa correlação. E medir, por exemplo, a intraleucina 6, que é relativamente simples e até é barato. Até, digamos, e há neste momento kits muito baratos para medir, digamos, essas citocinas pró-inflamatórias. Tendo em conta de que, de facto, há muitos antidepressivos que têm, de facto, ações anti-inflamatórias e que são usados há muitos anos, não é? Por exemplo, na doença bipolar, na própria doença bipolar, algumas das coisas que são usadas têm, de facto, um lítio, o próprio lítio tem, de facto, uma ação anti-inflamatória importante. É só uma curiosidade. O lítio é anti-suicida, o lítio. Claro. O lítio tem uma função anti-suicida. Há quem diga que em certos sítios põe nos reservatórios de água pública, não? Exato. Não, mas a sério, há trabalhos sobre isso. Há Se trabalhos, devia pôr, que se devia pôr. há estudos que defendem que se devia pôr lítio na água pública. Melhorava a saúde mental. Ora bem, eu Exatamente. tenho aqui alguns comentários no bate-papo que eu vou ler e agradecer um comentário rápido do Carlos, se puder ser. Às vezes são apenas comentários, não são perguntas. Quando falou do suicídio e da desesperança, foi a palavra que ele usou, está aqui uma nossa ouvinte que pergunta: a desesperança não é uma forma de libertação? Não esperar nada, não querer nada, o desapego da realidade não pode ser visto como uma saída, digamos assim, a única saída possível, mas uma saída por cima e não uma saída por baixo? Bom, bom não, essa questão é uma questão, bom, aí estamos quase na filosofia, não é? O risco de falar destes... Olha, o Bertrand Russell só esta coisa, o Bertrand Russell não dizia, ou alguém, não sei quem era, que o suicídio é o único problema filosófico que vale a pena discutir. O Albert Camus, sim. O Camus, Albert Camus, no mito o Camus. no livro O Mito de Sísifo, sim. Não, mas é que estes temas prestam-se depois digamos, a todas as fronteiras, não é, destas matérias, porque o conceito da hopelessness é um conceito muito interessante, porque primeiro, ao contrário do que as pessoas pensam, não foi traduzido o próprio Beck, não é, que é o papa dos cognitivistas americanos. Também havia aqui uma outra figura atrás do arbusto, como se costuma dizer, que era o Schneidman, também falava no complexo de desesperança-desespero, e o mais curioso é que muitos estudos vieram focar que era preferível o foco estar sobre o escrutínio da patologia, vamos dizer assim, deveria estar preferencialmente sobre a hopelessness e não tanto sobre a depression, não é? Porque é assim, em tese, por exemplo, um deprimido não dorme, não come, está fechado, não acredita em si, etc, etc. Uma panóplia de sintomas. Mas os sintomas podem limpar, mas a desesperança continua lá. Claro. Porquê? Porque o deprimido pode pensar que aquela nuvem negra que está sempre em cima dele, no céu, nunca mais passa. Ora bem, então por isso é que muitas vezes é necessário, do ponto de vista social, ou seja, não só do ponto de vista estritamente médico e do ponto de vista estritamente psiquiátrico, dar outro tipo de abordagem. E aqui, conforme já estão a perceber, eu estou no domínio do político social, da política social. Estão a ver? O pior que pode acontecer a uma pessoa é dizer a essa pessoa, mutatis mutandis, tu és uma árvore, mas não pertences a esta floresta. Porquê? Porque nós devemos lutar pela inclusão. Não devemos lutar pela exclusão. Porque se formos fazer pela exclusão, vamos beber ao conceito de Durkheim do século XIX, que é a perda da coesão e da solidariedade orgânica que é exigida pela sociedade. Se há falha disso, e nós, não foi há muito tempo que ouvimos políticos, digamos, de alguma forma, a eximirem-se à necessidade de incluir as pessoas, não é? Pois. Nós temos que lutar pela inclusão. Claro. E a inclusão gera esperança, não gera desesperança. Às vezes há um problema de separação social.
Olha, e falando de política, está aqui uma questão que tem a ver com política, porque diz assim, se podes comentar o problema da incoerência da Direção-Geral de Saúde e políticos. Hoje falam de máscaras que dão falsa sensação de segurança, amanhã as máscaras têm de ser obrigatórias, hoje dizem que as vacinas são muito importantes, amanhã dizem que as vacinas podem ser suspensas, e portanto a questão do discurso da autoridade, do discurso político, como é que o discurso pode funcionar na questão da saúde mental? Não tanto das máscaras ou das vacinas, mas da questão da saúde mental. Por outras palavras, eu vou ser direto. Há críticas a fazer ao discurso oficial? Bom, eu acho que Se é que há discurso, se é que há discurso. Não é? Bem, nós temos que ser humildes e dizer o seguinte: só os nossos bisavós é que passaram por algo parecido. Temos que ser justos. E, portanto, nós estamos perante, de facto, circunstâncias não vivenciadas na nossa geração, nem na geração dos nossos pais. E, portanto, nós temos que ter, digamos, o bom senso de que a incerteza e a imprevisibilidade também, digamos, atacou o governo e atacou a Direção-Geral de Saúde e as autoridades sanitárias em geral. E, portanto, o que é que falha aqui? Falha aquilo que vulgarmente se chama comunicação. Ou seja, é necessário tentar clarificar uma série de dúvidas que existem e esse tipo de, digamos, discurso, esse tipo de transmissão do conhecimento nem sempre é realizado de uma maneira que as pessoas entendam, ou seja, uma linguagem que seja compreensível. Porque os portugueses em geral, se nós pensarmos bem, na minha opinião, até reagiram de uma forma satisfatória, não é? É preciso não esquecer que os próprios portugueses se autoconfinaram antes do confinamento obrigatório, não é? Portanto, as pessoas tiveram a percepção que estavam perante algo que poderia ser muito malévolo, que poderia ser perverso para todos nós, e tomaram algumas medidas. Agora, o prolongar das medidas, mês a mês, principalmente quando as mensagens não são entendíveis, ou são quase erráticas, ou pelo menos é como os semáforos, não é? As pessoas querem saber se o semáforo está verde, amarelo ou vermelho. No fundo é um bocadinho isso. Se o semáforo está sempre a saltar de cor, isso gera naturalmente angústia, gera perplexidades e gera, ou pode gerar também alguma tendência de facto a não cumprimento. Muito bem, está aqui uma questão, André Figueiredo, não tenho lido os nomes de todos, peço desculpa. André Figueiredo, quais são os seus conselhos para uma pessoa ansiedade traço para passar melhor estes tempos difíceis? Para além daquilo que já referiu, como exercício físico e os passatempos, o que é que se pode fazer? Isto é quase uma consulta online, não é? E, portanto, acho muito bem para aproveitarmos aqui a presença de um médico para termos conselhos práticos. E agradeço muito a palestra, que achou muito interessante. Bom, muito obrigado também pela pergunta. É assim, eu já tive a ocasião de mostrar aí um slide com, digamos, algumas sugestões, não é? Pronto, uma delas é de facto caminhar. Há pessoas que a partir de determinada idade já não podem correr, mas podem caminhar, não é? Portanto, isso é bom não só para o corpo, mas para o espírito, digamos assim, e isso faz parte de algo que nos, digamos, transforma no sentido de um outro elan, de um outro estado emocionalmente muito mais gratificante. Por outro lado, também é uma oportunidade às vezes para fazer coisas que têm sido reiteradamente adiáveis, não é? Toda a gente, há pessoas que têm garagens que precisam de ser arrumadas, há pessoas que têm prateleiras que precisam de ser arrumadas, outros precisarão de pintar a casa, como eu disse, outros precisarão de, por exemplo, de resolver aspectos mais comezinhos, digamos, de bricolagem. Se fizerem uma listagem de atividades, conseguem ocupar o tempo, sendo úteis e naturalmente sentindo-se mais realizados por darem esse contributo a eles próprios
e, por exemplo, à própria família. Eu fiz isso no primeiro confinamento, tinha o currículo muito atrasado e andei aqui a completar o currículo e tal, mas agora já completei o currículo, de modo que mais confinamento não dá, não tenho mais currículo para atualizar. Estou a brincar. Aqui, estamos a chegar ao fim, mais uma outra pergunta. Alguém quer falar? Está aqui uma outra pergunta. Pegando na homeostase natural, acredita ser possível que a maior parte das pessoas recuperem dos efeitos perversos do confinamento? Eu acho que houve um número de 80% Sim, que foi sim. dito. Eu pelo menos sei este número. Eu espero estar lá incluído nos 80% dos que recuperam. Mas 80% de quê? Dos que têm problemas, não é? Quem Sim, não sim. tiver problemas, não. Sim, sim. Sim. Não, eu acho que nós humanos temos sempre muito mais capacidades do que aquelas que julgamos ter. Isso, as pessoas que passaram por grandes vicissitudes na vida, não é? Aliás, há conceitos interessantes na psiquiatria e na psicologia, que é a diferença entre life event, não é? Acontecimento de vida, e trauma, não é? Acontecimentos de vida faz parte, digamos, do cotidiano, não é? Todos nós temos amarguras no cotidiano, por exemplo, o divórcio é um acontecimento de vida, a morte de um filho pode ser um acontecimento de vida, a morte de um irmão pode ser um acontecimento de vida, um desemprego pode ser um acontecimento de vida, mas, por exemplo, sobreviver a um acidente de aviação é um trauma, por exemplo, ou estar, por exemplo, debaixo de guerra, num A combate guerra colonial, por exemplo, teve colonial, por exemplo, que está agora na na moda, eféria, não é? Portanto, 60 anos. eu conheci pessoas que viram morrer o melhor amigo ao lado, não é? Por exemplo, e ficar mutilada, não é? Portanto, ficarem mutilados. Portanto, essas pessoas nunca mais, pelo menos dos casos que eu conheço, nunca mais foram os mesmos. Têm pesadelos, acordam ao meio da noite aos gritos, não podem ir a festas onde há foguetes, etc. Portanto, aqui é a noção algo muito mais grave do que life event, do que acontecimento de vida, de trauma. Ora bem, portanto, cada pessoa reage à sua maneira perante este tipo de adversidades do dia a dia, não é? Uns de certeza que vão ter uma maior amplitude destas situações, até porque, por exemplo, a nível familiar, puderam assistir, digamos, conflitos ou outro tipo de problemas mais gravosos. Outras pessoas conseguirão superar muito facilmente, por exemplo, até por questões de modelos na família, ou também por questões de ordem genética, e, portanto, de ordem endógena. Portanto, cada um é como cada qual, como soe dizer-se, e de facto estou convicto, enfim, isto é uma convicção, não sei se é uma crença ou não, mas pronto, se calhar é mais do que crença, de que quase todos nós naturalmente iremos superar a pandemia. Muito bem, é bom acabar com estas palavras otimistas. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Senão terminamos. Diz aqui, alguém pede para fazer novo evento aprofundando os tópicos que hoje forem aflorados. Com certeza, poderemos voltar a algum destes temas, porque a pandemia ainda não acabou e a saúde mental é uma questão permanente. De modo que agradeço em nome de todos, de certo, a excelente apresentação do Dr. Carlos Vaz Saraiva, incluindo a discussão que seguiu. Agradeço também a todos que aqui estiveram presentes, que se juntaram a esta sessão e que enriqueceram com os seus comentários, com as suas questões. E agradeço também ao próximo palestrante, o Dr. João Ralvas, na Universidade do Porto, com um colaborador, vai estar a falar de um tema que, pelo menos o título é muito interessante, sobre o que é a superinteligência. E há aqui uma natural caráter especulativo neste título, mas eu próprio estou curioso, daqui a uma semana, pode ser, concordamos? Pode ser daqui para uma semana, às 18 horas, às 18 horas, aqui no Rómulo, em direto para todo o país e para o mundo. Isto está aberto a todos. Estas novas tecnologias mudaram completamente a sociedade. Nós ainda não estamos a tomar partido disto, mas podemos chegar a todo o espaço de língua portuguesa e, portanto, isto tem 50 pessoas, já tivemos casos em que tiveram mais, mas pode ter ainda muitos mais, é uma questão apenas de tecnologia, porque a antena, enfim,
temos aqui uma boa antena para fazermos comunicação de ciência. A ciência tem várias facetas e todas elas, como mostrou o excelente exemplo de hoje, podem ser comunicadas. É isso que vamos continuar a fazer, comunicar ciência, procurar expandir mais a racionalidade num mundo onde, enfim, sabemos que há ciência, mas também existe muita falta dela, existe muita irracionalidade e nós podemos e devemos, acho eu, dar o nosso pequeno contributo para, enfim, introduzir alguma racionalidade neste mundo que, por vezes, mostra tanto o seu oposto. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite.